quando ela levantou a foto do Alexandre de Moraes e falou e tudo, deu vontade de pular ali para o Schallenberg, para o Paulo Figueiredo e falar, avisa ela, que ela perguntou para o Schallenberg dos Zelos, quem servia a quem, eu falei, avisa ela que o Alexandre de Moraes... Anda estressado, com falta de energia, se sentindo cansado, com aumento de dores por todo o seu corpo? Ligue agora no 0800 591 9304 e adquira hoje o magnésio quelato da Joy. Que é o ministro do STF, Cristiano Zanin, se declarando impedido de julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação que o deixou inelegível. Então, como advogado, o Zanin entrou com uma ação semelhante contra o Bolsonaro nas eleições de 2022 e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, queria que o Zanin, mesmo assim, julgasse o caso. Ele que não atendeu a indicação da PGR. Então, como é que alguém vai julgar se mantém a inelegibilidade de um político para o qual ele já pediu como advogado a inelegibilidade? E aí, Consta? Mas veja, Lacombe, é um teatro, né? No caso mais escandaloso, não sei o que, vai lá e faz um aceno à normalidade, como se houvesse a preocupação, a sensibilidade dessa turma do STF em ser imparcial. Né? Então, isso é um teatro ridículo, porque o único juiz suspeito no Brasil é o Moro, que foi assim condenado pelo próprio STF. No STF pode ter padrinho de casamento dando habeas corpus por apadrinhado, pode ter advogado do PT julgando o adversário, pode ter o amigo pessoal, advogado pessoal do Lula, se miscuindo em assuntos da natureza política. Não, o ex-funcionário do Alckmin relatando inquérito do fim do mundo, perseguindo opositores do Alckmin, que hoje é o vice-presidente do ladrão que queria voltar à cena do crime, segundo o próprio Alckmin. O grau de promiscuidade do Brasil, uma republicana... E tem os escritórios de advocacia de cônjuges também, né? Nessa história toda. Exato. Que entra também. Bem lembrado, bem lembrado. O Brasil é uma republiqueta das bananas, não é um país sério. Charles de Gaulle estava certo, né? Aqui nos Estados Unidos, que agora estão começando a olhar para o Brasil, participei agora mesmo da audiência no Congresso americano, né? Eles não têm noção da metade, da missa à metade. Quando o Elon Musk soube que o Lula emplacou um advogado pessoal no Supremo, ele não acreditou. A própria deputada congressista aqui da Flórida, que fez sucesso na audiência, a Maria Salazar, né? Salazar. Maria Elvira Salazar, né? São 3 nomes. Quando ela levantou a foto do Alexandre de Moraes e falou e tudo, deu vontade de pular ali para o Schallenberg, para o Paulo Figueiredo e falar, avisa ela, que ela perguntou para o Schallenberg dos Zelos, quem servia a quem. Eu falei, avisa ela que o Alexandre de Moraes é tucano do partido PSDB filiado, e funcionário do Alckmin, que é vice do Lula. Eu acho que ela não ia acreditar. Então, o grau de promiscuidade do consórcio, aí agora vocês querem me dizer que o Zanin, ele muito republicano, disse, não, até aqui eu vou, mas eu não vou. É um teatro, Lacombe. Essa turma aí já rasgou há muito tempo a aparência de imparcialidade. E a gente lembra o que tornou o Jair Bolsonaro inelegível, né? Houve primeiro uma reunião do Edson Fachin com diplomatas estrangeiros, e ele atestando que o nosso sistema de votação é 100% seguro, né, é infalível. O Bolsonaro ficou incomodado e convocou os diplomatas para dizer, olha, talvez não seja bem assim, e por isso ele se tornou inelegível, e é a última chance que o Jair Bolsonaro tem, vereador, para recuperar os seus direitos políticos, né? Acho que a gente, diante de tudo isso que o Consta falou, a gente não tem muita esperança de que ele tenha de novo o direito a se candidatar. Pois é, se a gente tivesse num país sério, se a gente não tivesse, como consta disso, numa republiqueta de bananas, o Bolsonaro sequer inelegível estava. A elegibilidade dele não teria sido sequer questionada, não teria sequer sido suspensa.
É sempre importante dizer que a Dilma cometeu crimes de pedaladas fiscais, foi impeachmentada numa manobra, numa sessão presidida pelo então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, foi esquartejado o pedido de impeachment e mantido os direitos políticos dela. Uma pessoa que cometeu um ato ilícito, uma pedalada fiscal, um crime de pedalada fiscal, e ainda assim pôde disputar a eleição pleiteando uma vaga ao Senado por Minas Gerais em 2018. Felizmente, os mineiros foram racionais e não elegeram a infeliz. Agora, ver o Bolsonaro inelegível só mostra o quão arcaica, o quão retrógrada, o quão sem segurança jurídica está o país que nós vivemos hoje. A legislação ela é feita de acordo com a necessidade do cliente, não com um ordenamento que vale para todos. Não existe mais norma erga omnes, norma para todos os homens no Brasil. A norma é direcionada para cada indivíduo. Quando é o Bolsonaro, é o rigor da lei que sequer existe. Quando é qualquer aliado do Lula, simplesmente as benesses do amigo do rei. Aí nós vemos esse gesto do Cristiano Zanin de se declarar impedido de julgar o Bolsonaro, e parece que houve um sopro de razão, que finalmente a legislação brasileira voltou a imperar sobre o STF. Alguém confia nisso? Eu faço coro aos dizeres do Rodrigo Constantino. Não passa de um jogo de cenas, um jogo de cartas marcadas, onde o resultado já está posto, já está dado. O Cristiano Zanin fez o pleito, advogou nessa causa, é o mínimo. Só que o fato da PGR pedir que ele julgasse demonstra o quão estúpida, o quão esculhambada está a PGR no Brasil, o quão esculhambado estão os nossos juristas dentro de uma gestão lulopetista. Porque ao ponto do Zanin dizer, olha, a PGR está errada, eu estou impedido, a gente vive uma completa esculhambação. Sinceramente, hoje eu sou advogado, eu não consigo atender um cliente e dar um diagnóstico do que vai ser o resultado do processo. A resposta tem que ser sempre depende. Porque depende da boa vontade do juiz que vai cair o processo. Eu estou falando, pode ser um acidente de carro, pode ser um inventário, um divórcio ou um processo da elegibilidade do presidente Bolsonaro. Não há segurança jurídica no país para nada. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.